Tem gente que diz que a pior dor é a que vem de quem a gente ama. Eu discordo. A pior dor é a que vem de quem a gente criou. Porque quando você cria um filho sozinha, quando você abre mão de tudo por ele, quando você costura a vida inteira para dar a ele o que o mundo não te deu, e esse filho olha nos seus olhos e escolhe te trair, não é só o coração que quebra, é a história inteira que você construiu. É o sentido de tudo o que você viveu. Meu nome é Marlene Ferreira dos Santos. Tenho 67 anos. E essa história começa numa cadeira de plástico, num cartório do centro de Curitiba, numa manhã de terça-feira que eu achei que seria apenas mais um dia burocrático da minha vida. Eu estava ali porque meu filho, Marcos, havia me dito que finalmente tinha encontrado um comprador para o meu apartamento. O apartamento que eu comprei com 22 anos de trabalho como costureira. O apartamento que era a única coisa no mundo que tinha o meu nome. Marcos cuidou de tudo, dos papéis, da imobiliária, do agendamento. Disse que eu só precisava comparecer para assinar, que era simples, rápido e que depois daquilo eu teria uma vida mais tranquila morando com ele e com a família. Eu fui de ônibus. Coloquei minha blusa bege de botões, a que eu uso para ocasiões que considero importantes. Penteei o cabelo com cuidado, passei um batom claro. Queria estar apresentável. Afinal, estava vendendo o maior patrimônio da minha vida. Achava que merecia ao menos parecer digna naquele momento. Marcos já estava lá quando cheguei, sentado numa cadeira ao lado do balcão, com uma pasta preta no colo, mexendo no celular. Quando me viu, levantou, me deu um beijo apressado na testa e disse que ia ser rápido. Não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu tinha certeza. Não perguntou nada. Só disse: "Senta ali, mãe, que o tabelião já vai chamar a gente." E eu sentei, naquela cadeira de plástico que rangia quando eu me mexia. Olhei ao redor. O cartório tinha aquele cheiro de papel velho e tinta de carimbo que me lembrava dos dias em que fui registrar o próprio Marcos, recém-nascido, nos braços, com o coração explodindo de alegria. 43 anos atrás. Na mesma cidade, talvez até no mesmo bairro. Que ironia o destino tem. O tabelião nos chamou. Era um senhor de uns 60 anos, óculos grossos de armação escura, cabelo grisalho penteado para o lado. Tinha um jeito metódico, daquelas pessoas que leem cada linha de um documento como se fosse uma oração. Marcos entregou a pasta com os papéis e o senhor começou a examinar. Eu fiquei ali, quieta, com as mãos no colo. As mesmas mãos que tremiam agora por causa da artrite, mas que durante décadas não pararam um único dia. Olhei para elas enquanto esperava. As articulações inchadas, a pele mais fina, as marcas de agulha que nunca sumiram completamente. Cada cicatriz naquelas mãos era a prova de que eu tinha trabalhado, de que eu tinha merecido cada centímetro do apartamento que estava prestes a vender. O tabelião folheava os documentos em silêncio. De vez em quando ajeitava os óculos, franzia a testa, voltava uma página. Marcos começou a ficar inquieto. Eu percebi por que ele fazia aquilo desde criança, quando ficava nervoso. Batia o pé direito no chão num ritmo acelerado, quase imperceptível, mas eu conhecia. 30 e tantos anos observando aquele menino me ensinaram a ler cada gesto dele como quem lê uma costura pelo avesso. Então o tabelião parou, tirou os óculos, olhou para mim com uma expressão que eu não soube decifrar de imediato. Era algo entre preocupação e cautela. E fez uma pergunta que mudou a minha vida para sempre. "Dona Marlene, a senhora tem conhecimento de que este imóvel não consta mais em seu nome?" O barulho do cartório sumiu. O telefone que tocava ao fundo, as vozes dos funcionários, o som da impressora, tudo desapareceu. Ficou só aquela frase, girando dentro da minha cabeça como uma agulha que não encontra o tecido. Eu não entendi. Ou melhor, eu entendi cada palavra, mas meu cérebro se recusava a montar a frase completa. Repeti quase num sussurro: "Como assim? Não está no meu nome?" O tabelião colocou a escritura na minha frente e apontou com a caneta. Ali, em letras miúdas que meus olhos de 67 anos precisaram de esforço para enxergar, estava escrito o que eu jamais imaginaria ler. O apartamento havia sido transferido para o nome de Marcos Eduardo Ferreira dos Santos, meu filho. A transferência tinha sido feita 2 anos antes. 2 anos. Eu morei durante 2 anos inteiros num apartamento que já não era meu. E nunca soube.
Virei o rosto devagar na direção de Marcos. Ele não me olhou. Estava com os olhos fixos na mesa, o maxilar travado, as mãos apertando os joelhos. Parecia um menino pego numa mentira grande demais para explicar. E naquele instante, ali naquele cartório com cheiro de papel e tinta, eu vi o que nunca quis ver. Meu filho não era o homem que eu achava que tinha criado. O tabelião continuou, com aquela calma profissional que escondia uma indignação que eu sentia por trás dos óculos dele. Explicou que a transferência havia sido feita por meio de uma procuração assinada por mim. Perguntou se eu me lembrava de ter assinado esse documento. E então, a memória veio. Veio como um soco no estômago. Veio inteira, com cheiro, com cor, com o som da panela fervendo ao fundo. 2 anos atrás. Era uma quarta-feira à tarde, início de outono, e eu estava na cozinha preparando uma sopa de mandioca, a mesma receita da minha mãe, a que Marcos sempre pediu quando era criança. Ele apareceu sem avisar, o que já era estranho, porque fazia semanas que não me visitava. Trazia uma pasta com alguns papéis e aquele sorriso que eu sempre confundi com carinho. Um sorriso que agora, repassando na memória, tinha algo de ensaiado. Disse que era coisa do INSS, uma atualização cadastral, um recadastramento obrigatório, que se eu não assinasse dentro do prazo, podia ter problema com o benefício. Falou com naturalidade, quase com tédio, como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo. Eu estava com as mãos sujas de farinha. A sopa borbulhava no fogão. Sequei as mãos num pano de prato xadrez que eu mesma tinha costurado. Peguei a caneta que ele me estendeu e assinei onde o dedo dele apontou. Não li uma linha sequer. Não pedi para ver o documento inteiro. Confiei, porque era meu filho, porque ele era a pessoa no mundo que eu mais acreditava que jamais faria algo para me prejudicar. Porque durante 43 anos, cada gota de suor que saiu do meu corpo foi para proteger aquele homem. Aquela procuração não era do INSS. Nunca foi. Era o documento que transferiu a propriedade do meu apartamento para o nome dele. E eu assinei minha própria ruína com as mãos sujas de farinha, achando que estava cuidando da minha aposentadoria, enquanto a sopa da minha mãe fervia no fogão como se nada estivesse acontecendo. Engoli seco. Minha garganta estava tão apertada que parecia que alguém tinha amarrado um nó por dentro. Mas não chorei. Algo dentro de mim se recusou a dar a Marcos a satisfação de me ver desmoronando na frente dele. Olhei para o tabelião e disse apenas: "Não, senhor, eu não sabia." O tabelião anotou algo. Depois pediu para ver o restante da documentação. Marcos tentou apressar. Disse que estava tudo em ordem, que era só uma questão de assinar a venda. Mas o senhor não tinha pressa. Abriu outra pasta, comparou documentos, fez perguntas que Marcos respondia cada vez mais curto, cada vez mais seco. Foi quando apareceu a segunda facada. O tabelião identificou que o comprador do apartamento era uma pessoa jurídica registrada no nome de Sérgio Alencar Ribeiro. E perguntou se eu conhecia esse nome. Eu disse que não. Marcos ficou em silêncio. Mas o tabelião, com aquela meticulosidade que só pessoas honestas têm, continuou verificando. E encontrou. Sérgio Alencar Ribeiro era cunhado de Renata, irmão da mãe dela. O comprador era da família da minha nora. O apartamento ia ser vendido para a família de Renata, por um valor que, como eu descobriria depois, era quase 40% abaixo do preço de mercado. Era um negócio entre eles, um arranjo, um plano montado nas minhas costas enquanto eu cozinhava feijão e esperava visitas que nunca vinham. Marcos abriu a boca para dizer algo. Eu levantei a mão, devagar, e ele parou. Foi a primeira vez na vida que eu calei meu filho com um gesto. E naquele gesto havia 38 anos de fraldas trocadas, de noites sem dormir, de dedos furados de agulha, de refeições que eu pulei para ele comer. Tudo aquilo estava na minha mão levantada, pedindo silêncio. Me levantei da cadeira. As pernas tremiam, mas eu não deixei transparecer. Olhei para o tabelião e disse: "O senhor pode me dar uma cópia de tudo isso, por favor?" Ele assentiu. Enquanto as cópias eram feitas, Marcos ficou sentado, sem se mexer, sem falar. Acho que ele esperava que eu fosse gritar, chorar, fazer uma cena. Mas eu não sou esse tipo de mulher. Minha mãe me ensinou que a dignidade não se perde com a voz alta. Se perde quando a gente aceita ser pisada em silêncio. E eu não ia mais aceitar.
Peguei os documentos. Coloquei dentro da minha bolsa, aquela bolsa marrom de couro que eu tinha há 15 anos, costurada por mim mesma quando a alça original arrebentou. E saí. Não olhei para trás. Não disse até logo. Não disse nada. Caminhei até o ponto de ônibus como se estivesse andando debaixo d'água. Tudo ao meu redor parecia lento, distante, como se o mundo tivesse perdido o foco. As pessoas passavam por mim na calçada e eu não via rostos, via borrões. O sol de Curitiba batia fraco, daquele jeito cinzento que a cidade tem quando o frio está chegando. Sentei no banco de metal gelado e fiquei olhando para as minhas mãos. As mãos que costuraram a vida dele. As mãos que pagaram a faculdade dele. As mãos que bordaram o enxoval da neta dele. As mãos que compraram o apartamento que ele me tirou enquanto eu dormia na sala, assistindo novela, achando que estava segura na minha própria casa. E ali, naquele banco de ônibus, com o barulho da cidade passando ao meu redor, eu tomei uma decisão. Não uma decisão de raiva. Não uma decisão de desespero. Uma decisão de clareza. Dessas que chegam quando a gente finalmente enxerga a realidade sem o filtro do amor que cega. Eu ia recuperar o que era meu. Não por orgulho, não por dinheiro, mas porque aquele apartamento era a única prova que o mundo tinha de que Marlene Ferreira dos Santos existiu, trabalhou, lutou e mereceu ter um lugar que fosse seu. E ninguém, nem o filho que eu trouxe ao mundo com dor e com amor, tinha o direito de apagar isso. Ninguém tinha o direito de reduzir 22 anos de trabalho a uma assinatura roubada numa tarde de quarta-feira. O ônibus chegou. Eu subi. Sentei na janela, encostei a cabeça no vidro frio e pela primeira vez naquele dia inteiro, deixei uma lágrima cair. Só uma, porque aquela lágrima não era de fraqueza. Era de despedida. Eu estava me despedindo da mãe que aceitava tudo, da mulher que assinava sem ler, da Marlene que achava que amor de filho era garantia de respeito. Essa Marlene ficou naquela cadeira de plástico do cartório. A que entrou no ônibus era outra. E essa outra Marlene estava apenas começando. Mas para vocês entenderem como eu cheguei até aquele cartório, como eu me tornei a mulher que confiava cegamente no próprio filho, a ponto de assinar a própria ruína sem perceber, preciso voltar no tempo. Preciso contar sobre as mãos da minha mãe, sobre a máquina Singer que salvou a minha vida, sobre o marido que evaporou e sobre o menino que eu embalei nos braços, prometendo que ele nunca passaria pelo que eu passei. Preciso contar como o amor que eu dei se transformou na arma que ele usou contra mim. E essa parte da história dói mais que tudo o que eu acabei de contar. Vocês precisam entender uma coisa antes de eu continuar. Eu não nasci fraca. Ninguém que cresce na casa de Dona Ivone aprende a ser fraca. Minha mãe era costureira, dessas de verdade que acordavam antes do sol e só largavam a máquina quando a última luz da rua se apagava. Ela costurava vestidos de festa para as mulheres do bairro, ajustava ternos de casamento, bordava enxovais de batizado e fazia tudo isso com uma precisão silenciosa que me hipnotizava quando eu era menina. Eu sentava no chão ao lado da máquina Singer dela e ficava olhando o tecido passar por debaixo da agulha. O barulho ritmado daquela máquina é o som da minha infância. Mais que qualquer música, mais que qualquer voz. Era o som de uma mulher sustentando a casa inteira com as mãos. Minha mãe não falava muito, não era de abraçar, de fazer declarações bonitas, mas tinha um jeito de me ensinar as coisas que ficou marcado na minha pele. Ela pegava minha mão, colocava a de agulha entre meus dedos e dizia: "Sente o tecido, Marlene. Não force. Deixa a linha encontrar o caminho." Eu devia ter uns 8 anos, e aquela frase nunca saiu de mim. Durante décadas, foi assim que eu vivi, deixando a linha encontrar o caminho, sem forçar nada, acreditando que se eu fizesse minha parte com cuidado, a vida me levaria para o lugar certo. Minha mãe partiu quando eu tinha 19 anos, uma condição no pulmão que foi diagnosticada tarde demais. Ela trabalhou até 3 semanas antes de partir. Eu me lembro da última peça que ela costurou, um vestido azul marinho para a filha de uma vizinha que ia se formar no colegial. Ela não conseguiu terminar a bainha. Fui eu quem terminou. Com as mãos tremendo, com os olhos embaçados, dei os últimos pontos naquele vestido como se estivesse segurando a mão dela uma última vez. Herdei a máquina Singer, herdei os tecidos que sobraram,
herdei os clientes que confiavam no nome dela. E herdei algo que nenhum inventário registra: a crença de que o trabalho honesto é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Pelo menos era o que eu acreditava. Me casei com Nivaldo aos 22 anos. Ele era caminhoneiro, bonito, de sorriso fácil e promessa mais fácil ainda. Dizia que ia me dar uma casa, que eu não precisaria mais costurar, que a vida ia ser boa. Eu era jovem e acreditei em cada palavra. Marcos nasceu 2 anos depois, numa madrugada de julho de 1982, no hospital público, com eu segurando a mão de uma enfermeira porque Nivaldo estava na estrada. Ele estava sempre na estrada. Nas primeiras semanas do Marcos, eu cuidei de tudo sozinha. Amamentava de madrugada, trocava fralda com uma mão enquanto segurava o menino com a outra. E de manhã ainda sentava na máquina para dar conta das encomendas. Nivaldo aparecia de 15 em 15 dias. Ficava 2 ou 3 dias em casa. Brincava com o bebê quando estava de bom humor e saía de novo. Eu não reclamava. Achava que era assim que funcionava. O homem trabalhava fora, a mulher segurava a casa. Quando Marcos fez 3 anos, Nivaldo saiu numa terça-feira de manhã para uma viagem que deveria durar 1 semana. Lembro que ele beijou o menino na testa, me deu um aceno de mão da porta e disse: "Volto sexta." Sexta passou, sábado passou, domingo passou. Na segunda-feira, liguei para a transportadora. Disseram que Nivaldo havia pedido demissão 2 semanas antes. 2 semanas. Ele já sabia que ia embora quando me olhou nos olhos e disse que voltava na sexta. Não mandou carta. Não mandou dinheiro. Não mandou nenhuma explicação. Simplesmente evaporou, como se eu e Marcos fôssemos um rascunho que ele decidiu amassar e jogar no lixo. Fiquei com um menino de 3 anos, um aluguel atrasado e a máquina Singer da minha mãe. E foi nessa máquina que eu construí tudo o que veio depois. Costurei de madrugada enquanto Marcos dormia. Costurei com ele no colo quando estava doente e não tinha com quem deixar. Costurei vestidos de noiva com os olhos ardendo de sono, ajustes de última hora para madrinhas nervosas, uniformes escolares em lote para ganhar uns trocados a mais. Teve semana em que eu jantava pão com margarina para poder comprar leite para ele. Teve mês em que escolhi entre pagar a conta de luz e comprar o tênis que ele precisava para a educação física. Escolhi o tênis. Costurei no escuro, perto da janela, aproveitando a luz do poste da rua. Marcos via tudo isso. Cresceu vendo a mãe dobrada sobre a máquina, com os dedos enfaixados de tanto furar com agulha, com as costas doendo de ficar horas na mesma posição. E durante muito tempo, ele pareceu entender o peso daquilo. Era um menino carinhoso, quieto, que me trazia copo d'água quando me via trabalhando até tarde, que desenhava coraçõezinhos nos cartões de Dia das Mães da escola, que uma vez, quando tinha uns 9 anos, sentou ao meu lado enquanto eu costurava e disse uma frase que ficou tatuada na minha alma: "Quando eu crescer, a senhora nunca mais vai precisar trabalhar, mãe. Eu prometo." Eu sorri, beijei a testa dele e guardei aquela promessa no peito como se fosse uma joia. Durante anos, foi ela que me deu força para continuar. Nos dias em que a dor nas costas era insuportável, nos dias em que o dinheiro não dava, nos dias em que eu me perguntava se valia a pena tanto sacrifício, eu lembrava daquela frase e pensava: vale, porque ele vai ser alguém. E tudo isso vai ter valido a pena. Marcos foi crescendo e eu fui me apagando. Não percebi na hora. Ninguém percebe quando está acontecendo. Foi devagar, como tecido que desbota no sol. Você não nota a mudança até comparar com o que era antes. Parei de sair com amigas porque precisava costurar. Parei de ir ao cinema porque o dinheiro era para a escola dele. Parei de comprar roupa para mim porque ele precisava de material escolar. Cada pedaço de mim que eu entregava para ele era um pedaço que eu perdia de mim mesma. Mas eu não chamava isso de perda. Chamava de amor de mãe. Quando ele entrou na faculdade de engenharia, eu trabalhei o dobro. Costurava de segunda a segunda, aceitava qualquer encomenda, fazia milagre com retalho. A mensalidade era alta, e ele não conseguiu bolsa. Mas eu não disse não. Nunca disse não para nada que viesse dele. Se ele precisava de livro, eu costurava mais 2 vestidos. Se precisava de um computador para os trabalhos, eu aceitava encomendas de uniforme que pagavam mal, mas pagavam rápido.
Foi nessa época que comecei a guardar dinheiro para o apartamento. Abri uma caderneta de poupança e todo mês separava o que sobrava, que era pouco, mas era constante. Dona Ivone dizia que ponto pequeno dado com firmeza segura mais que ponto grande dado com pressa. E foi assim que juntei, centavo por centavo, durante anos. Marcos se formou aos 25. Eu estava na plateia da formatura com um vestido que eu mesma costurei na véspera. Azul escuro, discreto, bonito. Quando ele subiu no palco para pegar o diploma, chorei tanto que a mulher sentada ao meu lado me ofereceu um lenço. Olhei para aquele homem de beca e capelo e pensei, eu consegui. Tudo valeu a pena. Meu filho é engenheiro. Ele conseguiu emprego rápido, numa construtora grande de Curitiba. Bom salário, plano de saúde, carro da empresa, e eu finalmente comprei meu apartamento. Em 2003, depois de 22 anos costurando, entrei num cartório. Sim, um cartório. E assinei a escritura do imóvel mais importante da minha vida. 2 quartos no bairro do Portão, 3º andar, varanda com vista para uma praça de ipês. Lembro que minha mão tremia quando assinei, mas dessa vez tremia de alegria. Naquela noite, dormi no meu apartamento vazio, sem móvel nenhum, só com um colchão no chão e um cobertor. E foi a melhor noite de sono da minha vida, porque pela primeira vez eu estava dormindo num lugar que era completamente meu, que eu comprei com minhas mãos, com meu suor, com cada ponto que dei em cada tecido durante mais de 2 décadas. Depois veio Renata. Marcos a conheceu numa festa da construtora. Ela trabalhava no setor financeiro, era bonita, arrumada, falava com segurança. Ele me trouxe para conhecer num domingo de almoço. Eu preparei frango assado com farofa, o prato que Marcos mais gostava. Renata comeu pouco, elogiou por educação e passou o almoço inteiro falando sobre investimentos, mercado imobiliário e um apartamento que ela queria comprar na região nobre da cidade. Eu tentei gostar dela. De verdade. Tentei ver nela a mulher que faria meu filho feliz. Mas havia algo nos olhos da Renata que me deixava inquieta. Um jeito de avaliar as coisas ao redor. Os móveis, a decoração, o bairro, como quem calcula o preço de tudo e o valor de nada. Quando ela olhava para mim, eu sentia que ela via uma costureira aposentada, não uma sogra. Via um inconveniente, não uma pessoa. O casamento veio rápido. Marcos me pediu ajuda com as despesas e eu ajudei sem pensar 2 vezes. Gastei boa parte das minhas economias, vendi uma corrente de ouro que era da minha mãe, fiz o vestido de 3 madrinhas de graça. No dia do casamento, sentei na primeira fileira da igreja e assisti meu filho dizer sim para uma mulher que, no fundo do meu coração, eu sabia que não me queria por perto. A mudança foi gradual. Nos primeiros meses, Marcos ainda me ligava toda semana. Depois passou para 15 dias. Depois, uma vez por mês, sempre apressado, sempre com Renata falando alguma coisa ao fundo. Quando eu ia visitá-los, Renata me recebia com um sorriso que não chegava aos olhos. Servia café, perguntava da saúde por obrigação e depois ficava no celular enquanto eu tentava conversar com meu filho, que também estava no celular. Fui me tornando invisível na vida de Marcos sem que ninguém precisasse me pedir para sumir. Eu mesma fui recuando, ocupando menos espaço, falando menos, pedindo menos. Achava que se eu fosse discreta o suficiente, eles me manteriam por perto. Que se eu não incomodasse, não desse opinião, não pedisse atenção, eles me deixariam fazer parte da família. Quando Isabela nasceu, minha netinha, eu costurei um enxoval inteiro. Cada macacãozinho, cada sapatinho, cada mantinha de berço, tudo feito à mão, com o mesmo cuidado que minha mãe me ensinou. Embrulhei tudo numa caixa com um laço lilás e levei para a maternidade com o coração transbordando. Renata abriu a caixa, olhou para as peças, agradeceu com um sorriso fino e disse: "Que fofo, dona Marlene. Mas a gente já comprou tudo de marca, sabe? Mas obrigada." Colocou a caixa no canto do quarto. Eu nunca vi Isabela usando nenhuma daquelas peças. Meses depois, numa visita, encontrei a caixa no fundo de um armário, com o laço lilás ainda intacto. Aquele laço intacto me disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Disse que meu trabalho não tinha valor para eles. Que minhas mãos, que haviam construído tudo,
não eram boas o suficiente para vestir minha própria neta. E mesmo assim, eu continuei. Continuei visitando, continuei tentando, continuei engolindo cada desfeita com um sorriso que escondia uma tristeza que eu não admitia nem para mim mesma. Porque eu tinha medo. Medo de que se eu reclamasse, se eu cobrasse, se eu dissesse o que realmente sentia, eles me afastassem de vez. E perder o acesso a Isabela, perder o resto de vínculo que eu ainda tinha com Marcos, era algo que eu não conseguia suportar. Então eu fiz o que mulheres como eu fazem há gerações. Engoli, sorri, fingi que não doía. E foi exatamente esse silêncio, essa obediência mansa, essa disponibilidade sem limites que ensinou Marcos que ele podia fazer qualquer coisa comigo, que eu aceitaria qualquer coisa, que eu assinaria qualquer coisa, inclusive uma procuração que me tirava o único bem que eu tinha no mundo. Eu mesma, sem saber, costurei a armadilha que me prendeu, ponto por ponto, silêncio por silêncio. Mas o que Marcos não sabia, o que ninguém sabia, é que debaixo de toda aquela mansidão, debaixo de todo aquele silêncio, ainda existia a filha de Dona Ivone. A menina que aprendeu a costurar antes de aprender a escrever. A mulher que foi abandonada pelo marido e não desistiu. A costureira que dormiu num colchão no chão do apartamento vazio e sentiu a paz mais profunda da sua vida. Essa mulher não tinha desaparecido. Estava apenas esperando o momento de pegar a agulha de volta. E aquele cartório foi o momento. No dia seguinte àquele cartório, eu acordei às 4 da manhã. Não por hábito, por insônia. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto do meu quarto. O quarto que eu achava que era meu, no apartamento que eu achava que era meu, na vida que eu achava que era minha. Tudo o que eu tinha de certeza na véspera havia se transformado em dúvida. E a única coisa que eu sabia com clareza era que não podia ficar parada. Levantei, fiz café, sentei na varanda. A Praça dos Ipês estava escura, silenciosa, com aquele frio de Curitiba que entra nos ossos mesmo quando a gente está agasalhada. Segurei a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor atravessar as articulações doloridas, e comecei a pensar. Não com raiva. Raiva eu já tinha sentido na noite anterior, sozinha, andando de um lado para o outro na sala como um bicho preso. Agora era diferente. Agora era clareza. Eu precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse de leis, de documentos, de direitos. Alguém que olhasse para a minha situação e me dissesse, sem rodeios, se eu tinha alguma chance de recuperar o que era meu. Lembrei de Dona Jurema, uma senhora da igreja que frequentava o mesmo grupo de oração que eu. Meses atrás, ela havia comentado sobre uma advogada que a ajudou numa questão de pensão. Disse que era uma mulher séria, direta, que não enrolava e não cobrava absurdos. Eu guardei o nome na memória como se fosse um ponto de segurança numa costura longa. Doutora Silvia Monteiro. Às 8 da manhã, liguei para o número que Dona Jurema me passou. Uma secretária atendeu, perguntou do que se tratava. Eu hesitei. Como é que se resume em uma frase o que eu estava passando? Disse apenas, é sobre um imóvel que foi transferido sem meu consentimento. Ela marcou para o dia seguinte, às 10. Passei aquele dia inteiro sem atender o telefone. Marcos ligou 7 vezes. 7. Eu contei cada toque, cada vibração na mesa da cozinha e não atendi nenhuma. Ele mandou mensagens que eu li sem responder. A primeira dizia, mãe, precisamos conversar. A segunda, não é o que parece, me deixe explicar. A terceira, a senhora está exagerando. A quarta, que chegou perto da meia-noite, se a senhora fizer alguma besteira, vai acabar sozinha. Li essa última mensagem 3 vezes. Vai acabar sozinha. Como se eu já não estivesse sozinha há anos. Como se solidão fosse um castigo, e não a realidade que ele mesmo construiu quando decidiu me apagar da vida dele em câmera lenta. Desliguei o celular e dormi melhor do que na noite anterior. O escritório da doutora Silvia ficava numa sala comercial perto do centro, num prédio simples, sem luxo, com uma plaquinha discreta na porta. Eu gostei disso. Gente que precisa de placa grande geralmente tem pouca competência para mostrar. Ela me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar atento. Tinha uns 55 anos, cabelo castanho preso num coque, óculos de armação fina
e uma mesa cheia de pastas organizadas com etiquetas coloridas. Me ofereceu café, sentou na frente e disse: Dona Marlene, me conta tudo, do começo. E eu contei. Contei sobre a costura, sobre Marcos, sobre Nivaldo que evaporou, sobre os anos de sacrifício, sobre Renata, sobre o enxoval com laço lilás que ficou no fundo do armário. Contei sobre a procuração que assinei achando que era do INSS, sobre o cartório, sobre o tabelião que fez a pergunta certa, sobre Sérgio Alencar Ribeiro, que era parente de Renata. Contei tudo sem chorar, sem pausa, com a voz firme de quem já passou da fase de se lamentar e entrou na fase de agir. Doutora Silvia ouviu sem interromper. Anotava coisas num caderno, de vez em quando fazia um círculo em alguma palavra, sublinhava uma data. Quando terminei, ela tirou os óculos, me olhou e disse algo que eu não esperava. Dona Marlene, o que o seu filho fez tem nome jurídico, e esse nome é sério. Ela explicou que a procuração que eu assinei foi obtida por meio de indução ao erro, que eu não tinha consciência do que estava assinando, que não recebi orientação jurídica independente e que o documento foi usado para uma finalidade completamente diferente do que me foi dito. Além disso, o fato de eu ter mais de 60 anos na época da assinatura ativava proteções especiais previstas no Estatuto do Idoso. Quando ela mencionou essas proteções, eu senti algo que não sentia há muito tempo, que a lei existia para pessoas como eu, que eu não estava desamparada, que havia um caminho. Doutora Silvia pediu todos os documentos que eu tinha. A escritura original do apartamento, que eu ainda guardava numa pasta azul no guarda-roupa. As cópias que o tabelião me deu. Comprovantes de pagamento do imóvel. Tudo o que provasse que aquele apartamento foi comprado com o meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Voltei para casa e abri aquela pasta azul que não mexia há anos. Ali dentro, junto com a escritura, encontrei coisas que me fizeram parar. Recibos amarelados de depósitos na poupança. Notas fiscais de tecidos comprados em atacado. Um caderninho onde eu anotava as encomendas, com o nome da cliente, valor cobrado, data de entrega. Folheei aquele caderninho e cada página era um mês da minha vida em números. Janeiro de 1998. 4 vestidos, 2 ajustes, uma reforma de cortina. Fevereiro, 3 encomendas de uniforme escolar. Março, um vestido de noiva, o que melhor pagou naquele trimestre. Segurei aquele caderninho contra o peito e fechei os olhos. Cada linha ali escrita era a prova de que eu não recebi nada de graça, que cada metro quadrado daquele apartamento custou horas da minha vida sentada numa máquina, com as costas doendo e os dedos ardendo. Levei tudo para a doutora Silvia. Ela organizou as provas, montou a linha cronológica e deu entrada no processo. Me explicou que levaria alguns meses, que Marcos seria notificado, que ele teria direito de se defender. E me avisou: ele vai tentar te convencer a desistir, vai usar tudo o que puder, prepare-se. Eu não precisava me preparar. A vida inteira já tinha me preparado. A notificação chegou para Marcos numa sexta-feira. Eu sei porque no sábado de manhã ele apareceu no meu apartamento. Não ligou antes, não avisou. Simplesmente tocou a campainha às 8 da manhã com uma cara que misturava raiva e desespero. Abri a porta. Ele entrou sem esperar convite. Andou pela sala como se o espaço fosse dele, o que no papel era, e começou a falar alto. Disse que eu estava destruindo a família, que ele nunca quis me prejudicar, que a transferência era para proteger o patrimônio de possíveis problemas jurídicos que eu poderia ter com dívidas, que era uma medida de segurança, não uma traição. Eu deixei ele falar. Fiquei em pé ao lado da mesa da cozinha, com os braços cruzados, ouvindo cada justificativa com a mesma paciência com que confiro os pontos de uma costura antes de entregar. E quando ele terminou, eu fiz uma única pergunta. Se era para me proteger, por que você não me contou? Marcos abriu a boca e não saiu nada. Porque não existia resposta para aquela pergunta que não fosse a verdade. E a verdade era simples. Ele não me contou porque sabia que eu não concordaria. Ele sabia que estava errado. Sempre soube. O silêncio durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Então ele mudou de estratégia. Sentou no sofá, baixou o tom de voz e começou com a abordagem que ele sabia que funcionava comigo a vida inteira. A emoção.
Disse que Isabela perguntava por mim todo dia, que a menina tinha chorado pedindo para ver a avó, que se eu continuasse com o processo ia destruir a relação entre nós e ia fazer minha neta sofrer. Cada palavra era calculada, colocada no lugar certo, como quem conhece os pontos fracos da pessoa com quem está lidando, e ele conhecia os meus. Isabela era meu ponto fraco. A netinha que eu vi nascer, que eu bordei o primeiro vestidinho, que me chamava de vó Lene, com aquela voz fininha que derretia qualquer resistência. Marcos sabia que mencionar Isabela era como enfiar uma agulha no lugar mais sensível do meu coração, mas dessa vez a agulha não atravessou. Eu olhei para ele e disse, com uma calma que me surpreendeu a mim mesma: Marcos, eu amo a Isabela mais do que você consegue imaginar. Mas usar uma criança para me chantagear é exatamente o tipo de coisa que me trouxe até aqui. Você aprendeu que eu cedia quando apelava para o meu coração, mas isso acabou. Ele ficou me olhando como se não me reconhecesse. E talvez não reconhecesse mesmo, porque a mulher que estava na frente dele não era mais a mãe que abaixava a cabeça e dizia: "Tudo bem, meu filho." Era a filha de Dona Ivone, a costureira que construiu tudo do zero. A mulher que decidiu que não ia mais aceitar ser tratada como menos do que era. Marcos saiu sem dizer mais nada. Bateu a porta com força. O barulho ecoou pelo apartamento e depois veio o silêncio. E naquele silêncio eu soube que tinha feito a coisa certa. Uma semana depois, doutora Silvia me ligou. Tinha novidades, e essas novidades mudaram tudo o que eu achava que sabia. A defesa de Marcos havia sido protocolada. O advogado dele argumentava que a transferência foi um ato voluntário de doação, feito por mim em plena capacidade mental, que eu havia concordado livremente, que não houve coação e que o processo era motivado por conflito familiar passageiro. Junto com a defesa, anexaram um documento, uma carta, supostamente escrita por mim, com a minha assinatura, declarando que eu estava doando o apartamento ao meu filho Marcos por livre e espontânea vontade, em agradecimento pelo apoio que ele me dava. Eu nunca escrevi aquela carta. Nunca vi aquela carta. E a assinatura, embora parecida, tinha algo errado. Doutora Silvia percebeu antes de mim. A letra do corpo da carta era regular demais, uniforme demais. A minha letra, depois de décadas de artrite, tem um tremor característico que nenhuma imitação consegue reproduzir. Minhas mãos carregam a marca do tempo, e essa marca, ironicamente, se tornou a prova mais poderosa que eu tinha. Doutora Silvia solicitou perícia grafotécnica. O resultado levaria semanas, mas ela estava confiante, e me contou mais uma coisa que pediu para eu me sentar antes de ouvir. Durante a análise dos documentos, a defesa de Marcos juntou trocas de mensagens entre ele e Renata, como prova de planejamento familiar. Mensagens que deveriam mostrar que eles se preocupavam comigo. Mas doutora Silvia leu todas, linha por linha, com aquele olhar de quem procura a verdade por trás das palavras. E encontrou. Numa mensagem de Renata para Marcos, datada de 3 meses antes da ida ao cartório, estava escrito: "Quando vender o apto, a gente coloca ela no quarto de trás. Ela cuida da Isa, da casa, e a gente economiza a babá e a diarista de uma vez. Perfeito. O quarto de trás." A frase ecoou na minha cabeça como um sino que não para de tocar. O plano nunca foi me dar conforto, nunca foi me proteger, nunca foi me abrigar com a família. O plano era vender meu apartamento, embolsar o dinheiro e me colocar num quarto de fundos para trabalhar de graça. Eu seria a babá e a empregada doméstica da família que me roubou. Moraria de favor na casa que seria paga com o dinheiro do meu apartamento. Cuidaria da Isabela em tempo integral enquanto eles economizavam 2 salários. Eu não era família para eles. Eu era mão de obra. Doutora Silvia me olhou por cima dos óculos e disse: "Dona Marlene, essa mensagem muda tudo. Isso não é negligência, isso é um plano." Eu não chorei. Queria ter chorado, porque talvez a dor saísse mais rápido. Mas meus olhos estavam secos como tecido engomado. Alguma coisa dentro de mim havia endurecido de vez. Não de ódio, de decisão. Voltei para casa naquela tarde e fiz algo que não fazia há meses. Abri o armário do corredor, tirei a máquina de costura que estava guardada desde que a artrite piorou. Coloquei na mesa da sala, passei um pano úmido no corpo de metal
Encaixei a linha na agulha com os dedos tremendo. E costurei. Um ponto, depois outro, depois outro. Devagar, com dor, mas com uma firmeza que vinha de um lugar mais fundo que os ossos. Não costurei nada específico. Só passei o tecido por debaixo da agulha, sentindo o ritmo voltar aos meus dedos, ouvindo o som que era o som da minha infância, da minha mãe, da minha vida inteira. Cada ponto que eu dava era como dizer para mim mesma: eu ainda estou aqui. Eu ainda sou Marlene. E eu ainda sei costurar a minha própria vida. Naquela noite, antes de dormir, peguei o celular e mandei uma única mensagem para Marcos. A primeira e última mensagem que eu mandaria durante todo o processo. Dizia apenas: o quarto de trás. Eu sei de tudo. Ele visualizou. Não respondeu. E eu soube, naquele instante, que a linha havia virado. Que não era mais eu quem tremia. Era ele. Os dias que se seguiram àquela mensagem foram os mais silenciosos da minha vida. E quando digo silenciosos, não falo de ausência de barulho. Falo de ausência de pessoas. Marcos não me ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Pela primeira vez em 43 anos, meu filho simplesmente sumiu. E dessa vez não foi como o pai dele, que evaporou sem aviso. Dessa vez, o silêncio de Marcos era estratégico. Era o silêncio de quem está preparando o próximo movimento. Renata também não apareceu. E, sinceramente, eu não esperava que aparecesse. Aquela mulher nunca veio até mim por afeto. Só aparecia quando precisava de algo. Quando queria que eu cozinhasse para algum evento. Quando precisava de alguém para ficar com a Isabela num feriado. Quando queria me convencer a aceitar alguma decisão que já tinha sido tomada sem mim. A ausência dela era, na verdade, a coisa mais honesta que ela me ofereceu em anos. Mas se Marcos e Renata ficaram em silêncio, o resto do mundo não ficou. Na segunda semana após o início do processo, meu telefone começou a tocar com números que eu não reconhecia. O primeiro foi da tia Cleusa, irmã mais velha de Nivaldo, a quem eu não falava há pelo menos 15 anos. 15 anos sem uma ligação, sem um feliz aniversário, sem perguntar se eu estava viva. E, de repente, me liga numa terça-feira à noite, com a voz carregada de preocupação fingida. Disse que soube, por terceiros, que eu estava processando Marcos, que ficou muito triste ao saber que a família estava se desfazendo, que eu deveria pensar nos netos. Ela disse netos, no plural, como se Isabela fosse mais de uma. Nem sabia quantos bisnetos tinha. Depois veio a frase que revelou a verdadeira intenção da ligação. Marlene, um processo desses desvaloriza o imóvel. Você deveria resolver isso em família, sem envolver advogado. Eu agradeci a ligação e desliguei. Não rebati, não argumentei, não dei explicação, porque eu já tinha entendido o padrão. Quando uma mulher idosa decide se defender, o mundo inteiro aparece para dizer que ela está exagerando, que é melhor perdoar, que família não se leva à justiça. Mas nenhuma dessas pessoas apareceu quando eu fui enganada. Nenhuma dessas pessoas ligou quando meu filho transferiu meu apartamento sem meu consentimento. Elas só apareceram quando eu decidi reagir. Depois da tia Cleusa, vieram outros. Um primo de Marcos que eu vi 2 vezes na vida me mandou uma mensagem enorme dizendo que eu estava envergonhando a família. Uma colega de trabalho antiga de Marcos me ligou para dizer que ele é um bom rapaz, dona Marlene. A senhora não pode fazer isso com ele. Uma vizinha antiga do meu prédio, dona Fátima, que nunca me dirigiu mais do que um bom dia no elevador, apareceu na minha porta, dizendo que ouviu falar do processo e queria dar um conselho de amiga. Que eu deveria pensar na minha idade, que processos são estressantes, que podia afetar minha saúde. O mais doloroso foi a ligação de Dona Teresa, uma amiga do antigo grupo de costura. Ela disse, com uma voz cheia de pena, que eu deveria pensar no que as pessoas vão falar. Como se a opinião dos outros fosse mais importante do que meu direito de morar no meu próprio apartamento. Como se a reputação da família valesse mais do que a dignidade de uma mulher de 67 anos. Cada um que aparecia trazia uma versão diferente da mesma mensagem. Desista. Abra mão. Aceite. Perdoe. Volte a ser a Marlene de antes, a que não incomodava, a que não reclamava, a que não exigia nada. Mas a Marlene de antes não existia mais.
Ela tinha ficado naquela cadeira de plástico do cartório e eu não tinha nenhuma intenção de ir buscá-la. Quem me sustentou nessa fase foi Dona Jurema, a amiga da igreja que me indicou doutora Silvia. Jurema era dessas mulheres que falam pouco, mas quando falam, cada palavra pesa como chumbo. Ela aparecia no meu apartamento 2 vezes por semana, sempre com um bolo caseiro ou um pote de sopa, sentava na minha varanda e ficava ali comigo em silêncio. Não me perguntava sobre o processo, não me dava conselhos, não opinava, apenas ficava. E às vezes ficar é o gesto de amor mais poderoso que alguém pode oferecer. Numa dessas tardes, enquanto tomávamos café olhando para a Praça dos Ipês, Jurema disse uma frase que ficou gravada em mim como linha em tecido. Marlene, as pessoas confundem bondade com fraqueza, mas bondade com limite é a coisa mais forte que existe. Eu repeti essa frase em silêncio tantas vezes nos meses seguintes que ela virou quase uma oração. O processo seguia. Doutora Silvia me mantinha informada a cada etapa, sempre com clareza e sem alarme. A perícia grafotécnica da carta foi concluída em 6 semanas. O resultado chegou numa manhã de quinta-feira, e doutora Silvia me ligou pedindo para eu passar no escritório. Quando cheguei, ela estava com o laudo aberto na mesa. Me olhou com um meio sorriso e disse: Dona Marlene, suas mãos acabaram de ganhar o processo. A perícia confirmou o que nós já sabíamos. A assinatura na carta de doação não era minha. O perito identificou que a letra do corpo da carta era regular e uniforme, sem o tremor característico da minha escrita. Tremor causado pela artrite que afeta minhas mãos há anos. A assinatura foi classificada como reprodução por imitação, feita por alguém que conhecia minha letra, mas não conseguiu reproduzir as micro-oscilações involuntárias que a condição nas minhas articulações provoca. As mesmas mãos que foram consideradas fracas demais para segurar minha neta, velhas demais para vestir um bebê de marca, incapazes demais para serem úteis. Essas mãos provaram a fraude que tentaram cometer contra mim. A artrite, que durante anos eu considerei minha maior fraqueza, se tornou a prova mais irrefutável que eu poderia ter. Doutora Silvia me explicou que, com o laudo da perícia, somado à mensagem de Renata sobre o quarto de trás e a comprovação de que o comprador era familiar da nora, o caso estava praticamente definido. O juiz marcou audiência para o mês seguinte. Eu passei aquelas semanas numa rotina que se tornou minha âncora. Acordava cedo, fazia café, sentava na varanda. Depois caminhava até a praça, devagar, sentindo o vento frio no rosto. Voltava, costurava um pouco, nada profissional, apenas retalhos que ia emendando sem destino, como se estivesse costurando o tempo. À tarde, lia. Descobri uma biblioteca municipal a 4 quadras do apartamento que eu nunca tinha visitado em todos aqueles anos. Comecei a ir toda semana. Pegava 2 livros por vez e devolvia no prazo, como uma aluna disciplinada que descobriu a escola aos 67 anos. Isabela me fez falta. Uma falta que doía no corpo, não só no coração. 10 anos de idade, sorriso que iluminava qualquer cômodo, voz fininha que me chamava de Vó Lene. Eu pensava nela todas as noites antes de dormir, mas não liguei, não procurei. Porque eu sabia que qualquer contato com a Isabela passaria pelo filtro de Marcos e Renata, e eu me recusava a negociar minha dignidade em troca de migalhas de convivência. Eu queria minha neta na minha vida, mas de igual para igual, não de joelhos. O dia da audiência chegou numa manhã de outono. Eu coloquei a mesma blusa bege de botões que tinha usado no cartório, meses antes. Não por acaso, por escolha. Queria que aquela blusa, que me viu ser humilhada, me visse ser restaurada. O fórum ficava num prédio grande de Curitiba, com corredores longos e eco nos passos. Doutora Silvia me esperava na entrada, com a pasta organizada e aquele olhar firme de quem já sabe o caminho. Entramos juntas, sentamos no banco de madeira do lado de fora da sala e esperamos. Marcos chegou 10 minutos depois. Veio com seu advogado, um homem jovem de terno escuro e pasta de couro. Renata não veio. Marcos me viu no corredor e desviou o olhar. Não disse bom dia. Não acenou. Sentou do outro lado do corredor como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse mesmo, porque o filho que eu conhecia não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido da forma como eu imaginava.
Talvez o menino que me prometeu que eu nunca mais precisaria trabalhar tenha sido apenas uma versão que eu criei na minha cabeça para justificar tanto sacrifício. A audiência durou pouco mais de 1 hora. Doutora Silvia apresentou tudo: a escritura original, os comprovantes de pagamento do apartamento, o caderninho de encomendas que provava a origem do dinheiro, o laudo da perícia grafotécnica, a mensagem de Renata sobre o quarto de trás e a documentação que demonstrava que o comprador era parente da nora. O advogado de Marcos tentou argumentar que a transferência era legítima, que eu tinha dado consentimento verbal, que a carta era autêntica apesar do laudo. Mas cada argumento que ele levantava, doutora Silvia desmontava com provas documentais. Era como assistir alguém tentando costurar com a linha errada. Os pontos não seguravam, o tecido escapava, nada se sustentava. Marcos foi chamado para falar. E ali, de pé, diante do juiz, eu vi algo que não esperava. Meu filho chorou. Disse que nunca quis me prejudicar, que a situação saiu do controle, que Renata havia pressionado. Colocou a culpa na mulher, no mercado, nas dívidas, em tudo e em todos, menos nele mesmo. O juiz ouviu, olhou para mim, perguntou se eu queria dizer algo. Eu me levantei. Meus joelhos protestaram. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme como linha em agulha reta. Eu disse: Meritíssimo, eu trabalhei mais de 20 anos costurando para comprar aquele apartamento. Cada centavo saiu das minhas mãos. Meu filho me fez assinar um documento dizendo que era do INSS e usou minha confiança para tirar o único bem que eu tenho. Eu não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque uma mulher de 67 anos merece ter seu nome respeitado, mesmo que seja pelo próprio filho. A sala ficou em silêncio. O juiz anotou algo e a audiência foi encerrada. A decisão saiu 3 semanas depois. Doutora Silvia me ligou numa manhã de segunda-feira. Eu estava na varanda, com meu café, olhando para os ipês que estavam começando a mudar de cor com a chegada do inverno. Atendi e ela disse: Dona Marlene, seu apartamento voltou para o seu nome. A transferência foi anulada. A procuração foi declarada nula. O juiz determinou que Marcos arcasse com todas as custas processuais e emitiu uma advertência formal registrada em seu nome. A tentativa de venda para Sérgio Alencar Ribeiro foi cancelada definitivamente. Eu desliguei o telefone, coloquei a xícara de café na mesa da varanda. Olhei para a Praça dos Ipês, que naquela manhã tinha uma luz dourada que eu jurava nunca ter notado antes. E respirei fundo. Um suspiro longo, desses que parecem esvaziar não só o pulmão, mas a alma inteira. Não senti euforia. Não senti vitória. Senti algo mais quieto, mais profundo. Senti que finalmente o chão debaixo dos meus pés era meu de novo, que meu nome estava onde sempre deveria ter estado, que as mãos que construíram aquele apartamento tinham acabado de costurá-lo de volta. Fui até o armário do corredor, tirei a máquina de costura, coloquei na mesa, encaixei a linha e costurei. Dessa vez, não costurei retalhos sem destino. Costurei uma bainha num vestido azul marinho que eu tinha começado semanas atrás e não tinha terminado. Azul marinho. A mesma cor do último vestido que minha mãe costurou antes de partir. O vestido que ela não conseguiu terminar e que eu terminei com as mãos tremendo de dor há quase 50 anos. Dessa vez, minhas mãos também tremiam. Mas não de dor, de algo que eu não conseguia nomear. Algo entre alívio e renascimento. Algo que talvez só mulheres que perderam tudo e recuperaram a si mesmas consigam entender. Terminei a bainha. Cortei a linha com a tesoura. Levantei o vestido contra a luz da janela e olhei cada ponto. Estava firme, estava reto, estava inteiro, como eu. Passou 1 ano. 1 ano inteiro desde aquela cadeira de plástico no cartório. 1 ano desde que ouvi a frase que partiu minha vida em 2 metades. 1 ano desde que descobri que meu filho havia me tirado a única coisa que eu tinha e que eu tive forças para ir buscar de volta. Se alguém me perguntasse o que mudou nesse tempo, eu diria: tudo e nada. O apartamento é o mesmo. A varanda é a mesma. A Praça dos Ipês continua ali, trocando de cor conforme as estações passam. Mas a mulher que senta nessa varanda toda manhã com uma xícara de café nas mãos, essa mulher é outra. Essa mulher aprendeu coisas que nenhuma escola ensina e que nenhum livro explica direito.
Coisas que só a dor e o tempo, juntos, são capazes de mostrar. Nos primeiros meses depois da decisão judicial, eu vivi no silêncio. Não o silêncio de quem está sozinha por falta de opção. O silêncio de quem escolheu se ouvir pela primeira vez. Acordava cedo, fazia café, sentava na varanda e ficava ali, olhando o dia nascer sobre Curitiba, sem pressa de fazer nada, sem obrigação de agradar ninguém, sem medo de estar ocupando espaço demais. Foi estranho no começo. Eu passei a vida inteira sendo útil para alguém, costurando para clientes, cozinhando para Marcos, cuidando da casa, servindo de apoio, de alicerce, de pano de fundo. E, de repente, não havia ninguém me pedindo nada. Nenhuma encomenda, nenhuma visita, nenhum telefone tocando. Só eu e o barulho dos pássaros na praça. Dona Jurema continuou aparecendo. 2 vezes por semana, pontual como relógio, com seu bolo caseiro e seu silêncio acolhedor. Foi ela quem me convenceu a entrar no grupo de convivência da terceira idade no centro comunitário do bairro. Eu resisti no começo. Achava que não tinha nada para oferecer, que ia ser a velha triste do grupo, a que contava histórias de filho ingrato. Mas Jurema insistiu com aquele jeitinho dela, e eu fui. No primeiro dia, quase não falei. Sentei num canto, tomei o café que serviram e fiquei observando. Eram umas 15 mulheres e 3 homens, todos acima dos 60, todos com histórias para contar. Uma senhora chamada Dona Aparecida, de 74 anos, estava contando que tinha acabado de voltar de uma viagem para o Nordeste, sozinha. Ela mostrava fotos no celular, rindo, falando dos lugares que visitou, da comida que experimentou, das pessoas que conheceu. E eu olhava para aquela mulher e pensava, ela parece livre. Com o tempo, fui me abrindo. Contei minha história para algumas mulheres do grupo. Não com raiva, não com mágoa, com a serenidade de quem já atravessou o pior e está do outro lado. E descobri que não estava sozinha. Dona Carmen teve os filhos disputando a herança dela em vida. Seu Joaquim foi abandonado pela família quando precisou de cuidados. Dona Lúcia sustentou 3 filhos e hoje nenhum deles atende o telefone quando ela liga. Essas histórias me ensinaram algo que eu precisava aprender. Que o que aconteceu comigo não foi culpa minha. Não foi porque eu amei demais ou confiei demais. Foi porque algumas pessoas não aprendem a valorizar o que têm até perder. E às vezes, nem depois de perder. Voltei a costurar com regularidade. Devagar, respeitando a dor nas mãos, mas voltei. Um ateliê de roupas artesanais no centro de Curitiba me convidou para fazer peças sob encomenda. Coisas pequenas, bainhas, ajustes, bordados delicados que máquinas modernas não conseguem reproduzir. O trabalho das minhas mãos, que eu achei que não tinha mais valor, voltou a ser procurado. Na primeira vez que recebi um pagamento por uma peça depois de tudo o que aconteceu, segurei aquele dinheiro e fiquei olhando. Não era muito, mas era meu. Ganho com as minhas mãos, no meu tempo, pela minha escolha. E tinha um gosto diferente de qualquer pagamento que eu já recebi. Tinha gosto de recomeço. 5 meses depois da audiência, Marcos apareceu. Era um sábado de manhã, fim de inverno, o sol tímido tentando esquentar a cidade. Eu estava na varanda quando a campainha tocou. Abri a porta e levei um susto. Não pelo fato de ele estar ali, mas pela aparência. Marcos estava magro, olheiras profundas, barba por fazer, roupas que pareciam grandes demais para o corpo. O engenheiro de construtora, o homem do carro importado e do terno bem cortado, esse homem tinha desaparecido. Ele ficou parado na porta, sem entrar, sem falar. Eu esperei. Não ia facilitar. Cada vez que eu facilitei a vida dele, ele entendeu como permissão para pedir mais. Então esperei em silêncio até que ele encontrasse as próprias palavras. E ele encontrou. Com a voz baixa, quase quebradiça, disse: "Mãe, eu vim pedir perdão. Não vim pedir nada. Só perdão." Eu o deixei entrar. Servi café. Sentamos na sala, um de frente para o outro, com a mesa de centro entre nós, como uma fronteira silenciosa. E ele começou a falar. Contou que Renata havia saído de casa 2 meses antes, que o casamento vinha desmoronando desde o processo e que quando as consequências financeiras começaram a apertar, ela decidiu que não valia mais a pena ficar. Levou parte dos móveis e se mudou para a casa da mãe.
A mesma família que ia comprar meu apartamento por 40% abaixo do valor, agora acolhia a filha de volta, como se nada tivesse acontecido. Marcos disse que estava com dificuldades para pagar o aluguel do apartamento onde morava agora, que a construtora havia reduzido o quadro e ele perdeu a posição de gerente. Que estava vivendo com o básico, levando e buscando Isabela na escola, nos dias que tinha direito de ficar com ela. Eu escutei tudo sem interromper, sem expressar pena, sem expressar satisfação. Apenas escutei, como quem ouve uma história que é triste, mas que não lhe pertence mais. Quando ele terminou, ficou me olhando com aqueles olhos que eu conhecia desde que eram olhos de recém-nascido. E disse algo que me pegou desprevenida. A senhora lembra do que eu disse quando era menino? Que a senhora nunca mais ia precisar trabalhar? Meu coração apertou. Claro que eu lembrava. Aquela frase morou dentro de mim durante décadas. Foi combustível nas noites de insônia, foi consolo nos dias de cansaço, foi a promessa que justificou cada sacrifício. Olhei para ele e respondi. Lembro, Marcos. Lembro de cada palavra. Ele abaixou a cabeça. Eu não cumpri. Eu não cumpri nada do que prometi. O silêncio que veio depois pesou mais do que qualquer frase. Pesou mais do que a pergunta do tabelião. Mais do que a mensagem sobre o quarto de trás. Mais do que a carta falsa. Porque naquele silêncio cabia toda a distância entre o menino que ele foi e o homem que ele se tornou. E nenhum dos dois sabia como atravessar essa distância. Eu respirei fundo. Olhei para as minhas mãos, pousadas no meu colo. As mãos que costuraram a vida dele, que compraram o apartamento que ele tentou tirar de mim, que provaram a fraude que ele cometeu. E disse com a voz mais serena que encontrei dentro de mim: Marcos, eu te perdoo. Mas perdão não é apagar o que aconteceu. Perdão é eu decidir que não vou carregar esse peso mais. Eu solto. Mas soltar não é voltar atrás. Eu sigo a minha vida, e você segue a sua. Se um dia nossos caminhos se cruzarem de verdade, com respeito, eu vou estar aqui. Mas não vou mais correr atrás de quem não me valoriza. Essa Marlene ficou no passado. Ele não disse nada. Ficou olhando para o café que não tinha bebido, com os olhos úmidos e o queixo tremendo. Depois se levantou, veio até mim e me abraçou. Foi um abraço apertado, demorado, desses que pedem desculpa sem palavras. Eu senti o corpo dele tremendo contra o meu e, pela primeira vez em muitos meses, permiti que uma parte de mim sentisse compaixão por aquele homem. Mas compaixão não é submissão. E amor não é voltar a aceitar o inaceitável. Então, eu retribuí o abraço, dei um beijo na testa dele, como fazia quando era criança, e disse: Agora vai. E cuida da Isabela. Cuida de verdade. Ele saiu, e eu fiquei ali, na sala, olhando para a porta fechada, sentindo um vazio que não era tristeza. Era espaço. Espaço que se abre quando a gente larga o que carregava e descobre que os braços finalmente livres podem alcançar outras coisas. Isabela voltou à minha vida 3 semanas depois. Marcos me ligou. A primeira ligação em meses que não trazia medo ou raiva na voz. E perguntou se podia trazê-la no sábado. Eu disse que sim. Quando a campainha tocou e eu abri a porta, Isabela me olhou com aqueles olhos enormes e disse: Vó Lene, eu senti tanta saudade. E me abraçou com a força de uma criança de 10 anos que não entende metade do que aconteceu, mas sente tudo. Marcos ficou na porta. Não entrou. Disse que voltaria para buscá-la às 5. Eu assenti, e ele foi embora. Passei aquele sábado com minha neta como não passava há tempo. Fizemos almoço juntas, frango com farofa, a receita que era de Marcos quando criança e que agora era da Isabela também. Depois sentamos na varanda, tomamos chocolate quente e ela me pediu algo que me parou o coração. Vó, me ensina a costurar? Eu olhei para ela. Olhei para as minhas mãos e lembrei da minha mãe. Dona Ivone, sentada na máquina Singer, pegando minha mão de menina de 8 anos e colocando a agulha entre os meus dedos. Sente o tecido, Marlene. Não force. Deixa a linha encontrar o caminho. Peguei uma agulha, uma linha, um retalho de algodão. Sentei ao lado da Isabela, segurei as mãozinhas dela entre as minhas mãos trêmulas, marcadas, envelhecidas, segurando aquelas mãos pequenas e firmes. E guiei o primeiro ponto, depois o segundo, depois o terceiro. Ela riu quando a linha embolou.
Eu desfiz o nó com paciência e continuamos, ponto por ponto, devagar, sem pressa. Exatamente como minha mãe me ensinou. Naquele momento, sentada na varanda do apartamento que quase me tiraram, ensinando minha neta a costurar enquanto o sol de Curitiba esquentava nossos rostos, eu entendi algo que passei 67 anos para aprender. Meu legado não é um apartamento, não é uma escritura, não é um nome num documento de cartório. Meu legado são essas mãos, e o que elas ensinam a fazer, e o que elas escolhem não aceitar mais. Hoje, quando acordo de manhã e sento na minha varanda com meu café, eu olho para a Praça dos Ipês e sinto uma coisa que durante décadas eu confundi com outras emoções. Paz. Não a paz de quem desistiu, mas a paz de quem decidiu. Decidi quem eu sou. Decidi o que aceito. Decidi como quero ser tratada. E decidi que nunca mais, em nenhuma circunstância, eu vou assinar algo sem ler. E eu não estou falando só de documentos. Marcos me visita uma vez por mês. Vem com Isabela, fica uma hora, toma café e vai embora. Não voltamos a ser o que éramos. E talvez seja melhor assim. O que temos agora é real. Não é construído em cima de sacrifício cego e silêncio covarde. É construído em cima de limites, de respeito, de verdade. E se é menos caloroso do que antes, pelo menos é honesto. Renata eu nunca mais vi. E, sinceramente, não preciso ver. Algumas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar exatamente o que não devemos aceitar. Ela cumpriu esse papel. E eu agradeço a lição, de longe. Dona Jurema continua sendo minha companhia mais fiel. Outro dia, enquanto tomávamos café na varanda, ela me olhou e disse: Marlene, você está diferente. Está mais bonita. Eu ri e respondi que não tinha mudado nada. Ela balançou a cabeça e disse: Mudou sim. Você está leve. E leveza no rosto de uma mulher da nossa idade é a coisa mais bonita que existe. Às vezes me perguntam se eu me arrependo. Se eu voltaria atrás, se perdoaria mais rápido, se tentaria resolver sem a justiça. E eu respondo sempre a mesma coisa. Eu não fui à justiça por dinheiro. Fui porque meu nome merecia estar onde eu o coloquei. Porque 20 anos de trabalho não podem ser apagados por uma assinatura feita com as mãos sujas de farinha. Porque uma mulher de 67 anos tem o direito de existir como dona da própria vida, e não como extensão da vida de ninguém. Minha mãe dizia que as mãos de uma mulher contam a história da vida dela. Olho para as minhas mãos agora, marcadas, trêmulas, com cicatrizes de agulha e articulações inchadas, e vejo a história mais bonita que eu poderia ter escrito. Não porque foi fácil, mas porque, no ponto mais difícil, quando a linha arrebentou e o tecido rasgou, eu não desisti. Eu peguei a agulha de volta, encontrei uma linha nova e comecei de novo. Eu me costurei de volta, ponto por ponto, silêncio por silêncio, escolha por escolha. E dessa vez, ninguém desmancha. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.